diretamente de Wuppertal, da Alemanha, Gregor, o vulgo Igor da Torre, assistente do Frankenstein. Então vamos lá. Sim, a eletrônica. A gente tem que fazer uma conversa leve, sem maiores histórias. O meu café já foi tomado nessa xícara amarela bem bonita. Eu estou tomando ainda. Agora, Então, sabe, aliás, o último truque agora do home office, que todo mundo está com uma xícara, né? E enquanto está com uma xícara cheia de cerveja gelada, chega na xícara para assoprar para tomar uma cerveja, entendeu? Fala aí. Bom, a cerveja vai ser depois. Bom, vamos considerar que a reunião começa agora. Então, eu vou chegar lá, vou fazer as minhas colocações. Gregor Nolsen, meu caríssimo amigo, é uma honra e um prazer conversar contigo. E a nossa conversa certamente ela está relacionada a uma experiência que data de longa data. Nós tivemos uma conversa informal antes desse vídeo e você me contou coisas ainda da época da Alemanha, ou seja, você traz uma certa bagagem em relação ao preço da música desde o final dos anos 70 e começo dos anos 80. Conte para nós um pouquinho da sua origem com aquele seu sotaque maravilhoso. Aliás, vai ser engraçado porque ambos temos um sotaque maravilhoso, um pouco estranho. But anyhow, vamos embora. Conte-me um pouco da sua história na época da sua brilhante e esquisita juventude num pequeno vilarejo na Alemanha. Vamos lá. Conta agora, você lembra da primeira pergunta? Vamos voltar um pouquinho atrás. Conta. Sim, eu lembro da juventude e tudo mais, né? Isso, da juventude, porque é importante que as pessoas que vão nos assistir entenderam um pouquinho o lado sensorial, o lado humano, o lado brincalhão e o lado, sim, de onde se digamos, desenvolveu. afetivo e o apreço pela música, porque, de uma certa forma, não deixa de ser que essa ação de ser um hobbyista, ou então de gostar de música, no final dos anos 70, começo dos anos 80, é bem brinquedo de menino. E o menino, ele faz isso num processo sedutor. E você tinha me contado, né, naquela nossa conversa informal, que Sim. você fazia isso de graça, né? E que as pessoas começaram a aparecer de outras Sim. regiões do seu vilarejo. Vamos embora. Para fazer aquela discotequinha lá. Exatamente. Discotequinha, a lojinha do café no vilarejo de, sei lá, poucas mil pessoas. Você não estava em Frankfurt, hein? Você estava no vilarejo. Não. Conta essa história, Gregor. 6.000 habitantes, muito pequenininho. Então, Pronto. vamos lá, a gravação a esse tema, né? Isso, esse é o seu começo. Então, na verdade, foi assim que eu já gostava sempre, na verdade, de som, assim, de aparelho de som. E tinha, numa época, até também daqueles velhos rádios tipo Philips, sabe? Com alto-falante, valvulado. E, numa época, eu tinha comprado uma vitrola mais moderninha, de plástico preto, vermelho, branco, lembra, né? Sabe? Bem estilo anos 70. E só que eu queria ligar, de alguma forma, o toca-disco ao meu rádio, que tinha definitivamente um som bom, apesar de velho e tudo mais, né? E aí deu um jeito, enfim, para realmente ligar o toca-disco nesse rádio, e deu muito certo. Essa foi realmente a experiência primordial da área para mim, digamos. E aí foi aos poucos aprimorando, tinha comprado alguma coisinha já, e aí comprei umas caixas durante os anos 70, fim dos anos 70, pequenas, pesadas, eu acho que era de alumínio na época, pelo peso, que sou hoje em dia, que tinham um rendimento absurdo para a caixa. Na época não existia esse tipo de caixa, e era totalmente novidade, não lembro da marca. Enfim, muito legal, muito bacana, uma relativamente boa potência também.
E, ao mesmo tempo, com amigos meus, que morávamos num vilarejo lá na Alemanha, da cidade de Wuppertal, mas era um vilarejo meio que isolado no meio do verde, de 6 mil habitantes só. Assim como tinha ao redor de lá, também vários outros vilarejos, todos espalhados, com números parecidos de poucos habitantes. Vou fazer uma pequena interrupção, porque tem Sim, alguma coisa que eu estou curioso e provavelmente as pessoas que vão nos assistir eles vão pensar nisso. Eu lembro, na época, nos anos 70 também, tem uma leve pequena diferença de idade entre você, tem um pouquinho a mais, não muito, mas sim, eu frequentava mais a Suíça, eu visitei a Alemanha nos anos 80 a trabalho, na época que eu trabalhava com outra coisa, mas para mim a Alemanha também era sinônimo do hi-fi. Então você tinha grandes sim, marcas como total. Grundig, que é bem Sim, do começo dos anos 60, depois Braun, e depois Canton, como caixa acústica, como ELAC. Então, naquela região onde você Telefunken, naquela época, você não pensaram nas redondezas, e tinha lojas de áudio naqueles vilarejos, eu tinha que pegar um ônibus, um trem, era muito não, caro. Me conta um pouco essa história, por que não não. comprar Claro, um produto sempre, bacana, fazer uma vaquinha e botar música, um produto então, de de qualidade? certa forma, caro sempre foi, eu diria. High-end sempre foi caro, nunca foi barato. E fazia muito, justamente esses conjuntos 3 em um par de caixa, mas muito bem feito, Sim, sim, sim. para um tanque de guerra, para durar uma eternidade. Quando era de alto nível desses aparelhos, com som cheio nas caixas também, boa acústica. Lembro principalmente do meu cunhado, muito mais velho que eu, Horst. Ele sempre tinha um bom sistema daqueles que você acabou de mencionar, mas isso não era o high-end também na época. Isso não era high-end. Não se Isso pode ter falava em sido uma high-end, não, hi-fi. Gregor? Não Ah, se falava falava assim. ainda em high-end. Não, Falava? falava assim, já tinha essa diferença. Pelo menos a diferenciação tinha. Porque aí também entra basicamente Pioneer, Não, estou falando de Technics marcas ainda, e toda alemãs. essa. I'm sorry. Estou falando de marcas alemãs, Sim, europeias, hein? sim, Dinamarquesas, talvez, hein? mas eu digo ainda nessa faixa aqui, a gente está num nível de hi-fi e hi-fi alto, que é um produto que, na época, na Alemanha, eu passava na rua, passava na frente de uma vitrine de lojas de eletrônicos, então eu via essas coisas que eu acabei de dizer e que você acabou de dizer. E isso tudo era só até hi-fi. Isso, Se perfeitamente. você quisesse agora ir e ouvir alguma coisa já realmente um bom nível do Marantz, do Sansui, um Macintosh, um que for naquela época, você tinha que ir para um lugar bem diferente daquelas lojas que tinha vitrine na rua. Essas lojas basicamente não tinham vitrine. Tinham Hoje porões, eu é mais lembro, ou em menos Paris. a portas fechadas, né? Sim, a portas Sabe? E lá fechadas, você encontra realmente o high-end. Aí com já appointment, era hora high-end. marcada. No Brasil também tinha isso, Sim. né? Tinha uma loja na 24 de maio. Mas vamos ficar ainda na Europa. Me perdoe essa interrupção, mas ela mostra bem o Não, mas ele. cenário, que na Europa, Gregor, você tinha, digamos, uma valorização do hi-fi que para nós no Brasil Sim, já era uma referência. Quando você comprava, por exemplo, um hi-fi da Philips, ou até mesmo da Telefunken, que tinha aquele acabamento prateado, tinha uma sim, associação de uma qualidade já o upgrade em relação àquela geração daqueles móveis monstruosos, né? E sim, veio nos anos final dos anos 70 para o Brasil um pouquinho esse olhar da alta fidelidade. Então, o nosso high-end, os simples mortais, né, que comprava nas lojas de departamento, eram esses sim, produtos europeus. Não tinha nada dos Estados Unidos, não me sim, recordo, nem do Japão. Quando começaram as grandes marcas inglesas, como, por exemplo, Quad, Gahar, e claro, aí já a gente sim, estava subindo a escala, né?
E, ao mesmo tempo, a gente tinha os japoneses, né, com Pioneer e tudo mais. Sim. Essa preocupação de você, jovem, naquela época, mexia com você ou não? Você só ficava no hi-fi? Conta mais.